E depois de ações realizadas no mês de outubro para incentivar os cuidados com a saúde da mulher, agora chegou a vez dos homens. Este mês é o Novembro Azul, que busca conscientizar e prevenir as doenças que atingem o sexo masculino, mais especificamente o câncer de próstata. E a estimativa neste ano, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, é de mais de 68 mil novos casos. Para falar sobre este assunto, eu recebo aqui o médico urologista, Dr. Geraldo Faria. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, telespectadores. Muito obrigada por aceitar nosso convite, falar um pouquinho mais, alertar sobre esse assunto. Pois não. Olha, a princípio eu já gostaria que o senhor falasse o seguinte, né? A gente percebe na nossa sociedade que a sociedade ainda é um pouco, principalmente os homens, tem esse receio, né? Tem o preconceito de se fazer o exame, né? Como que a gente pode mudar essa realidade, doutor? Infelizmente ainda existem muitos homens que são relutantes em realizar a avaliação periódica da próstata. Com a divulgação, com a mídia trabalhando muito esse tema, principalmente com a instituição desse Novembro Azul, né, a exemplo do Outubro Rosa da Mulher, a Sociedade Brasileira de Urologia criou esse chamado Novembro Azul exatamente para alertar os homens da necessidade da realização do exame periódico. Como que o senhor avalia essa questão ainda desse tipo de preconceito em fazer o exame? Porque as mulheres, elas já crescem, né? Desde cedo já sabem que no futuro vai ter aquele acompanhamento de um ginecologista, né? Ter que fazer a visita frequente a esse especialista, né? Falta essa cultura já de incentivar os homens desde cedo? Exato, essa cultura realmente existe e ela é decorrente de um fator muito interessante, porque a menina, quando passa pela fase do pediatra, logo em seguida ela já tem um novo médico para atendê-la, que é o ginecologista, que ela começa a ter as suas primeiras menstruações, a sua mãe leva a filha ao ginecologista. O homem, na verdade, não tem um profissional médico que o acompanhe num período de tempo após a infância. Então, dizem que o homem fica um pouco abandonado nesse período. E talvez esta seja uma das causas que os homens acabam não procurando o médico para fazer exames rotineiros. Nós temos realmente esse preconceito em função de uma série de razões, até por um aspecto cultural da própria cultura brasileira. Mas o senhor tem sentido algum tipo de mudança? Sim, felizmente nós temos observado uma mudança nesse aspecto cada vez mais e principalmente os homens mais jovens, a partir dos 40, 45 anos de idade, têm procurado os consultórios dos urologistas para a realização dos seus exames periódicos de detecção precoce do câncer de próstata. O que é verificado também? A maior parte dos homens procura já quando tem o problema? Infelizmente, às vezes, nós nos deparamos no consultório com pacientes que já têm a doença instalada e algumas vezes até em estadiamentos mais avançados. Nós sabemos que o câncer de próstata, como a maioria dos tumores malignos, o diagnóstico precoce é fundamental para que nós tenhamos sucesso no tratamento. No caso, então, o exame seria a melhor forma de prevenção? Sem dúvida. A realização do exame do toque prostático, o exame digital, mais a realização do exame de sangue, do chamado antígeno prostático específico, PSA, dá ao urologista informações necessárias para que ele possa diagnosticar precocemente a doença. Mas ao longo da vida tem alguma coisa que o homem pode fazer para se prevenir? Os hábitos do dia a dia aí, quais seriam os cuidados que devem ser tomados? Existem inúmeros estudos tentando procurar formas de você fazer prevenção. Nós não temos ainda nenhum dado concreto, mas já se sabe hoje que hábitos saudáveis de saúde, indivíduo manter o seu peso corpóreo, atividade física, uma alimentação regrada, isso diminui estatisticamente a incidência do câncer de próstata. A princípio, o principal risco seria a idade. Exatamente. Que é a partir o câncer de próstata é uma doença do envelhecimento. Acredita-se que homens acima de 100 anos de idade, quando nós tivermos uma população mais expressiva nessa faixa etária, praticamente quase todos eles terão um câncer de próstata incipiente. Por isso que já é bom fazer esse acompanhamento na idade propícia, né, doutor? Hoje nós preconizamos que os homens devem começar a sua avaliação rotineira aos 45 anos de idade. E existe um grupo específico de pacientes que são aqueles que têm um familiar de primeiro grau
que tenha tido ou tenha câncer de próstata. Nesse caso, este homem deve começar a sua avaliação aos 40 anos de idade. Doutor, e o tumor, a partir do momento, né, do surgimento, ele tem uma evolução muito rápida? Ou é silencioso também? Como que é? Não. Felizmente, a evolução do tumor de próstata na sua fase inicial é bastante lenta. Desta forma, o homem tem a oportunidade de poder fazer o seu diagnóstico precoce. Por essa razão que nós fazemos um exame anual. Se fosse uma doença mais agressiva, esse intervalo seria menor. Mas uma vez por ano é um intervalo seguro para diagnosticar a doença. E já que tem uma evolução lenta, né, quais são os sintomas? Ou esses sintomas só vão aparecer também quando já tiver muito grave o problema? Nós temos que diferenciar, porque a próstata, ela na verdade pode expressar-se o problema em 3 diferentes doenças. Nós temos o crescimento benigno da próstata, que é a hiperplasia prostática, que leva a uma dificuldade urinária. O homem começa a perceber que não urina bem, o jato urinário está mais fraco, aumenta a frequência urinária, levanta mais vezes à noite. Essa é a hiperplasia benigna. Já o câncer de próstata não dá sintomas, porque é uma doença que inicia na parte periférica da glândula. E no momento que der sintomas, a doença já está muito avançada. Agora, qual que é a nossa realidade, né? A realidade do Brasil, doutor, em termos de condições para diagnosticar, que o exame, como o senhor disse, é um exame simples, e também tratar a doença? Hoje nós já temos disponível em todas as áreas, a rede pública está perfeitamente capacitada para poder atender os pacientes nos exames periódicos, para poder fazer o diagnóstico através do exame do toque, do PSA, e também referenciar os pacientes para hospitais para a realização de cirurgias ou outros tratamentos, como radioterapia, braquiterapia. Ou seja, então é isso mesmo, fazendo o exame, detectou a doença com antecedência, é possível a cura. Exatamente, esse é o momento oportuno e daí sempre a insistência de que o homem procure o médico e faça o seu exame periódico. Porque o momento oportuno é o momento do início do problema. São muitos casos no Brasil, mas é importante ressaltar isso, que nós temos condições de detectar, de tratar e chegar à cura. Sim, sem dúvida nenhuma. Doutor, e o senhor já disse também a importância desse Novembro Azul, né? Tem incentivado bastante, então, para isso? Sim, sim. A nossa sociedade, algumas organizações não governamentais estão trabalhando muito na divulgação do Novembro Azul. E eu incentivo a todos os homens que nos assistem a procurarem o médico, a fazer o seu exame periódico. Deixe de preconceito. Tá certo, tá dado o recado então aqui do Dr. Geraldo Faria, urologista especialista no assunto, que participou com a gente hoje, trazendo esses esclarecimentos e alertando você aí de casa que tem preconceito sobre esse assunto, hein? Procure se informar, procure um médico e se cuidar. Doutor, muito obrigada pela participação e até uma próxima. Eu que agradeço, até uma próxima. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Bom, as reportagens e esta entrevista você também pode conferir em nosso portal na internet, tvclaré.com. Hoje ficamos por aqui, amanhã estou de volta, uma ótima tarde para você e até lá.